Estamos de volta com essa série especial aqui no Investidor em Foco. E agora? Em que a gente fala das fases da vida em relação ao nosso planejamento financeiro. E hoje o nosso assunto é: me divorciei e agora? Se você se identifica, se isso faz parte da sua vida, então vem com a gente que tem muito assunto para a gente tratar hoje. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse episódio em que a gente vai falar de divórcio. Ninguém escapa, ou melhor, todo mundo que está num relacionamento pode vir a se divorciar. Não que a gente esteja desejando o divórcio de ninguém, gente, por favor. Mas a gente vai falar aqui como se planejar para coisas que muitas vezes não estão planejadas, que pode ser o caso de uma separação entre duas pessoas que estavam dividindo o planejamento financeiro. E por isso a gente trouxe de volta a Viviane Ferreira, que é planejadora financeira CFP, que já esteve com a gente aqui no Investidor em Foco, para a gente tentar trazer um pouco de direcionamento, explicar um pouco dos desafios que vêm quando duas pessoas que dividiam a vida financeira resolvem seguir cada um o seu caminho, né, Vivi? Tem muito desafio pela frente, né? E tem muito desafio, sim. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada. E tem vários desafios nesse momento, né, de um divórcio. A gente vai falar sobre eles. Deixa eu dar as boas-vindas também aos meus companheiros de toda quinta-feira. Martim, como está você? Tudo bem, estou ótimo. Você, espero que esteja bem também. Espero que todos também que estão assistindo estejam bem. Muito bom. E você, Ana, como está? Muito bem, adoro quando a gente está aqui, ó, todo mundo juntinho. Eu também. Bom, gente, a gente já falou da fase que a pessoa começa a trabalhar e como é que deveria ou como seria o planejamento financeiro da pessoa nessa fase da vida, ali os seus 20 e poucos anos, talvez seus 30, tem um investimento em si mesma, a gente falou disso aqui no primeiro episódio da série. A gente falou sobre quem casou, e aí, como é que vai transformar um planejamento de um em planejamento de dois, ou quem sabe daqui a pouco de uma família toda. E agora o nosso assunto é o divórcio. E ele traz uma série de desafios, uma série de consequências e desafios diferentes para cada pessoa. Quem é que quer começar falando um pouco desses principais desafios? Eu desafio vocês. Posso começar. Vai lá, Ana. Acho que é uma fase bem difícil para os casais, porque mais do que a separação, eu acho que é a desconstrução de um projeto de vida de longo prazo. Sim. E aí você traz à tona uma série de questões. Infelizmente eu acompanho muitos amigos e amigas que se separaram e todos eu acho que tem um denominador comum, que é isso, a sensação de ter fracassado em um projeto de vida de longo prazo. Esse projeto de vida, ele envolve muitas coisas, a gente está falando de famílias, de filhos muitas vezes e de patrimônio. Acho que esse é o principal ali, né? Que as emoções se misturam em um momento em que você precisa pôr a lógica para funcionar. E muitos casais não são, né, previdentes nessa hora de organizar essas questões patrimoniais, porque a despeito de não existir este momento do divórcio, existem vários, né, contratempos na nossa vida financeira e que muitas vezes a falta de um planejamento ou da discussão aberta das questões financeiras dentro, no ambiente familiar e principalmente entre os casais, acaba complicando isso mais. Então, entre tantos fatores para se discutir numa separação, né, essa coisa da derrota, essa questão, às vezes que o dinheiro é usado como uma disputa de poder e de controle de um com o outro, ainda você tem, né, essas questões emocionais. Então, se a gente conseguir disciplinar essas questões que são mais objetivas, a gente abre espaço para focar um pouco mais nas questões emocionais, que são muitas, infelizmente, num momento como esse, né? E difícil separar, hein? Demais. Não, eu acho que é isso mesmo. E acho que é um momento também, tem todas as questões emocionais, concordo 200% com tudo que a Ana falou. É um momento também que há uma reestruturação, por exemplo, não só do patrimônio, mas na forma de gastar também, né? Quer dizer, lá você tinha duas rendas somadas, havia algum tipo de divisão de despesas, né? Isso muitas vezes se separa e muitos custos fixos que de alguma forma se diluíam pelo casal acabam não se diluindo mais, né?
particularmente gastos em relação à moradia, né? Quer dizer, quando duas pessoas, um casal, uma família mora juntos, os gastos em relação à estrutura de estar, de alguma forma, estão divididos entre dois. Isso ajuda. Esse é o motivo pelo qual, não casais, mas amigos, às vezes, se juntam para dividir as despesas comuns de uma casa, como condomínio, eletricidade, coisas desse tipo. Então, a própria separação, em muitas circunstâncias, acaba provocando essa reestruturação dos gastos e aumentando também algum tipo de gasto. Então, alguns planejamentos financeiros que podiam estar desenhados para o casal, eles precisam ser reformulados e redesenhados também após isso. Então, planejamento da aposentadoria, que era para um casal, né? Enfim, tudo isso agora talvez seja individualmente, né? Não estou nem imaginando que a pessoa vai encontrar outra pessoa para se casar, né? Não estou nem pensando nisso. Mas acho que no primeiro momento, de fato, há uma necessidade de redesenhar basicamente a forma de viver. É um recálculo de rota, né? Exato. Exatamente. É uma mudança de realidade, né? Como a Ana comentou, muda o planejamento. Tinha um planejamento para a família e, de repente, se perde esse planejamento. E muitos sonhos juntos, né? Não só o projeto de vida ali, de vários itens, de viagem de férias, né? Então, como o Martim comentou, a nova realidade de gastos da casa, mas também tem a realidade de viagem de férias, porque vai ter uma viagem, né? Se tem filhos, vai ter uma viagem com o pai, uma viagem com a mãe, né? Também é um dobro de viagem, né? Então, tudo envolve outros gastos. Conforme for o relacionamento entre os pais, também muitas vezes vai ter uma festa de aniversário com a família da mãe, uma festa de aniversário com a família do pai e uma série de questões envolvidas, né? Queria aproveitar que você está aqui, Vivi. Você atende muita gente que procura ajuda para refazer um planejamento financeiro porque separou? Sim, eu atendo bastante mulheres divorciadas. Eu já me divorciei 2 vezes, né? Deve ser por isso também. Mas tenho, né, a experiência na pele e eu atendo e eu gosto muito de ajudar antes do divórcio ou durante o divórcio, inclusive. Porque tem uma série de questões que a gente ajuda ali a nortear no divórcio. Porque na hora de não só partilhar os bens, mas também na hora de definir a pensão para os filhos, isso é fundamental. Eu senti isso comigo, porque quando eu me divorciei a primeira vez, minha filha tinha, 4 anos, eu tinha saído de um tratamento de câncer, né? Eu tive câncer de mama, eu estava ainda careca quando eu me divorciei. Nossa. E foi um período muito difícil. E no começo, no começo a gente ia para um único advogado, aí depois não, veja o seu, aí eu fui atrás, consegui uma advogada que era irmã de uma amiga minha que trabalhava comigo, e essa advogada que me salvou, eu costumo dizer, porque geralmente eu trabalhava também, mas a minha renda era menor, e às vezes a gente vai no óbvio, não, vamos dividir, né? Então vai partilhar, e a escola a gente vai pagar os gastos da filha metade, não sei o que. Aí minha advogada me chamou e falou assim, bom, primeiro que tem uma série de gastos meio que invisíveis que a gente não percebe no dia a dia, né? Presente de aniversário da escola, a gasolina para levar até o aniversário, o estacionamento que você leva no médico, tudo isso parecem pequenas coisas, mas no mês a mês vai somando bastante coisa. E depois ela falou assim, peraí, você está acabando de sair de um tratamento de câncer, que você, né, não sei exatamente o que vai acontecer, com uma renda muito menor, como é que você vai dividir por igual os gastos? Impossível. Então, ela realmente me trouxe ali para uma realidade e a gente conseguiu reformular toda essa divisão. E aí, realmente, a gente revisou tudo e fez toda a diferença. Estava lembrando aqui, naquele episódio que a gente gravou com você sobre o planejamento que não deu certo, e você falava sobre a importância de colocar todos os gastos que são daquele mês, que são possíveis de serem necessários no mesmo lugar, para a pessoa de fato ter uma visão da realidade dela. É algo necessário também quando
precisa partilhar algo que era feito junto e que talvez vai passando o tempo, isso vai se perdendo no meio do caminho. E como você estava falando antes da gente gravar, às vezes uma pessoa do casal não tem toda a visibilidade dos gastos que a outra tem? Exatamente, exatamente. Esse mapeamento das despesas no dia a dia, no detalhe, faz toda a diferença, porque realmente tem gastos pequenos que às vezes a gente não percebe no dia a dia, mas na hora que fica só com uma pessoa, né, a criança fica mais com a mãe, por exemplo, né, o que geralmente acontece, não sempre, mas fica mais com a mãe, e a mãe fica com aqueles gastos e muitas vezes também não conseguindo ter toda o horário disponível para trabalhar, né, e aí isso impacta também na renda. Então, isso impacta em tudo. Então, ter esse mapeamento dos gastos faz toda a diferença nessa hora. Sabe que tem uma coisa interessante, né? Eu falo bastante da infidelidade financeira, mas existe a traição financeira. Opa, qual a diferença? Muitas vezes ela é descoberta no momento da separação. A infidelidade é aquela coisa que você vai cometendo aqueles deslizezinhos, né? Ai, comprei um negócio e não falei, escondi no carro. A blusa custou 100, eu falo que custou 50. Então, são pequenos delitos e que, obviamente, trazem lá suas consequências. Porém, a traição financeira é a surpresa de você descobrir uma realidade que muitas vezes só aparece no momento da separação. Então, não sei se você já atendeu, mas não são raros os casos de casais que se separam, descobrem que um deles tem dívidas enormes, que não foram colocadas à mesa, patrimônios que não estavam explicitados e eles são descobertos. E como a mulher, em geral, a gente já falou sobre isso, e infelizmente é um fato, ela acaba terceirizando mais essa função ao companheiro, a surpresa é enorme, né? Eu conheço um caso de uma pessoa que achava que vivia muito bem e quando se separou descobriu que não tinha nem lugar para morar, porque estava absolutamente tudo comprometido com dívidas. Então essa é uma coisa de, além de ter que, né, e muitas vezes a separação esse pode ser o gatilho da separação, de descobrir ali coisas, né, que você vai pegando ali, né, esqueletos no armário e que aquilo trazem consequências enormes. E acho que a gente vai falar um pouco aqui de regime de casamento, dessas questões legais. Muitas vezes essa alienação ao que acontece na vida financeira do casal pode comprometer seriamente o outro sem mesmo saber, né? A pessoa ter consequências do ato, seja do marido, né, um ou do outro, e isso ser super grave e a pessoa nem se dá conta, nem está preparado para encarar isso. Então, para mim, a traição financeira é essa. Né, que ela é grave, ela é assim, severa e ela, em geral, aparece no momento pior, né, do casal. Não é naquele dia que você está tomando um vinho, então vem aqui, vamos conversar, que eu acho que... Vamos tomar um suco em vez de um vinho. Uma coisa que acontece às vezes em casais que têm, sei lá, uma renda alta também, é o fato de que vivem bem, mas exatamente por nível de gastos elevados não conseguem construir um patrimônio. Então, na hora em que há uma separação, se a renda, por exemplo, é desequilibrada de um para o outro, alguém fica numa situação complicada, porque não tem patrimônio nenhum e a renda, eventualmente, é mais baixa, né? Então, também não chega a ser exatamente o caso aí da traição ou da infidelidade, mas é uma circunstância que pode prejudicar aí alguém dentro do casal, né? Com certeza. Agora, para a gente trazer essa questão das questões legais mesmo que a Ana trouxe, do regime de casamento, o que eu queria trazer para o contexto você mencionou a sua experiência que mostra que muito diferente do casamento, que ele é planejado, que ele é desenhado, que existe ali uma expectativa, a separação pode vir no pior momento da vida da pessoa, né? Você contou, você estava se recuperando de uma doença, com uma filha pequena, ou seja, a separação não vai bater na sua porta e perguntar se você está emocionalmente bem, então agora eu vou executar esse plano de separação, né? Tem como se prevenir? E aí não estou agorando a vida de quem vai casar, já ter que ter ali, vou me prevenir para um caso de separação, não é isso. Mas tem coisas que a gente pode fazer quando a gente não está naquele momento do envolvimento emocional lá da separação, antes, que possa nos ajudar caso esse momento apareça no futuro? Sim, tem sim.
tem o próprio regime de casamento, né? Então, conversar, entender o que é o regime de casamento antes do casamento é fundamental, porque geralmente as pessoas vão no cartório, faz o regime mais comum lá, o comunhão parcial de bens, que é o que o cartório faz de praxe, e segue a vida, mas ninguém para entender o que significa esse regime, ou entender o que é o regime de separação total de bens, por exemplo, que eu gosto muito, né? Hoje em dia está sendo cada vez mais adotado. Eu gosto muito porque com esse regime você começa a conversar sobre o patrimônio, sobre os bens mais abertamente. Não deixa para conversar num eventual divórcio, porque o comunhão parcial de bens vai levando e lá no, né, se ocorrer um divórcio, vai conversar lá. Agora, o separação total de bens já conversa ao longo do tempo, né? Então, conversa quando as coisas estão bem, que é o melhor momento para se conversar. Então, comprou um imóvel, a gente comprou junto, então vamos colocar 50% no nome de cada um, ou não, um pagou mais que o outro, mas a gente vai colocar como? Então, já vai se conversando ao longo e não para depois. É uma forma de deixar as finanças fora do relacionamento, né? O relacionamento é uma coisa e a parte financeira fica fora dessa questão amorosa, né? Então, é muito interessante olhar por esse lado. Eu sempre falo também da própria reserva de emergências, tá? A gente fala bastante, né? E, obviamente, que ela não serve como uma construção de patrimônio, mas pode servir para um processo de reestruturação, né? Então, sei lá, o momento da reestruturação pode ser complicado, pode exigir gastos momentâneos, gastos com advogado, gastos... É um tanto diferente o que eu estou falando do que você falou, né? Ou tem uma questão muito mais patrimonial, né? Mas certamente também há uma série de gastos no processo de reestruturação da vida, que pode durar alguns meses, né? Eventualmente procurar uma nova casa, né? Imobiliar, né? Ter a questão dos advogados e tudo isso, também a reserva de emergências que a gente fala, também é algo que pode ajudar, tá? Então, ter isso, eventualmente, se possível, separado, cada um dos membros do casal terem, seria o ideal. Né? Eu vejo que é algo que faz muito sentido separado, até para enquanto as pessoas estão juntas, né, Martim? Claro. Porque, assim, tem coisas que eu posso querer fazer com o meu dinheiro, que eu posso querer decidir sozinha. Claro. Só que se a minha reserva é conjunta, eu vou ter que pedir a opinião da outra pessoa, porque o dinheiro é dela também, né? Então, eu acho que a separação da reserva, ela dá um pouco mais de independência também, e num caso de separação, vai facilitar, talvez, a vida inicial de cada um, né? Essa separação é muito boa. Imagina, por exemplo, acontece, né? Sei lá, às vezes um gasto específico com os pais, um gasto grande, né? Alguém tem que... uma cirurgia que o plano não cobria, alguma coisa assim. Puxa vida, eu queria ter o meu dinheiro, não falar para ninguém que eu quero emprestar, vou dar um dinheiro ou pagar algum tratamento do meu pai, né? Então, por exemplo, né? Então, acho que esse tipo de coisa é uma coisa que vale a pena ser conversada e vale a pena que esteja separada, assim. Isso é que eu acho, é difícil, né, juridicamente, mas a gente deveria ter a opção de discutir isso de tempos em tempos. Eu escrevi uma coluna atrás, até eu procurei aqui o título para falar para vocês certinho, que era o seguinte: o regime de casamento é uma decisão econômica e não uma declaração de amor. Porque a gente está falando de um fato bastante objetivo, só que a gente decide por esse fato bastante objetivo em um momento que a gente está ali em plena aura do amor. Lua de mel. E isso é bastante complicado. E quando a gente casa, então vamos falar, né, de um jovem casal que está ali querendo ter uma união em que essas coisas são absolutamente alheias àquela atmosfera que eles estão vivendo. Primeiro, por mais que decida ali um regime de casamento, a vida vai mudar tanto e que aquela decisão ela pode não fazer mais sentido. Eu vou dizer no meu caso, eu sou casada há 19 anos, faço a semana que vem, aí por esses dias de abril, e a gente casou com a comunhão parcial de bens. A gente casou, nós éramos jovens, a gente tinha uma configuração profissional, e hoje a nossa configuração profissional é completamente diferente, né? Com responsabilidades
ele como executivo estatutário de uma empresa, eu como conselheira profissional, né, conselheira de administração profissional. Então, isso traz uma série de responsabilidades em que o patrimônio ele precisa ser olhado de uma outra forma. Então, muitas vezes a gente não discutir, e por mais que a gente discuta ainda, a gente não vai ter toda a cobertura legal que a gente precisa, porque as coisas vão mudando, mesmo que eles não se separem. As configurações do patrimônio, profissionais, de responsabilidades, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, o conversar, né, a sua pergunta preventivamente é conversar, e o primeiro passo, como a Vivi trouxe, é a discussão do regime de casamento, porque, na verdade, é o contrato que aquelas duas pessoas estão ali fazendo. E existem outros instrumentos, o pacto pré-nupcial, por exemplo, ele é um instrumento muito bom, eu também fiz. E a gente fez, eu brinco, a gente não tinha um gato para puxar pelo rabo, né, na época. Então não é só para quem tem muito patrimônio, mas é para quando você quer disciplinar alguma coisa. Então, no fim, esses instrumentos, eles disciplinam patrimônio, eles disciplinam e ajudam a organizar uma configuração jurídica, mas eles não disciplinam sentimentos. Eles são incapazes de disciplinar a disputa emocional que entra nesse momento. Tem casos de pessoas, assim, de mulheres que eu conheço, que abriram mão da parte que lhe cabia no divórcio, justamente para ter a independência e poder tocar a vida. E ainda assim não conseguiu encontrar a independência que queria, porque, como você falou, como a outra parte era uma parte economicamente mais potente, ela usava aquilo como uma forma de controle, né, da mulher com os filhos. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente puder pegar essas questões objetivas e discutir naquele melhor momento, né, se a gente está ali naquele melhor momento e não tiver clima para discutir isso, não vai ser na hora do divórcio que a gente vai ter clima para isso, não. Imagina, né? E como medida, né, de prevenção, de proteção mesmo, realmente a reserva de emergência é fundamental, né, para esse momento, e também o conhecimento. Então, o casal, os dois participarem, conversarem, falarem sobre o orçamento, falarem sobre os investimentos, ou seja, os dois terem esse conhecimento é fundamental, que foi a diferença que fez para mim, né? O que me ajudou a tomar uma decisão difícil no momento delicado da minha vida foi o fato que eu tinha reservas financeiras, eu sabia cuidar do meu dinheiro. Então, isso me deu uma certa ali, né, segurança de tomar aquele passo, de me divorciar naquele momento difícil. Então, depois eu recebi relatos de mulheres que às vezes queriam, né, ou de pessoas que queriam fazer algo parecido, mas não podiam porque não tinham essa segurança financeira, né? Isso então, é mais comum que a gente imagina, né? Pessoas que se mantêm juntas porque uma delas queria se divorciar, sabe-se lá há quanto tempo, mas se mantém juntas porque a vida tomou um rumo coletivo ali das duas pessoas tão forte que uma delas não consegue organizar ou reorganizar. Às vezes tem gente que larga a profissão porque a escolha foi cuidar da família. Isso. Às vezes tem gente que mantém um trabalho com uma renda muito menor que da outra pessoa. E isso tudo dificulta muito a tomada dessa decisão, né? Muitas mulheres, e isso infelizmente vai para a conta da mulher. Assim, eu recebo relatos assim semanais de mulheres que o maior desejo é encontrar o equilíbrio financeiro para poder se divorciarem. Nossa. Então se submetem muitas a relacionamentos abusivos, a um relacionamento tóxico que não quer mais estar ali naquele ambiente, mas a elas não resta muito o que fazer, porque não buscou essa independência, não encontrou essa independência por algum motivo. Então, é triste, né? Porque quando a gente fala de independência financeira, isso é uma independência. Você, inclusive, poder ir e vir para onde você quiser, de relacionamentos que você queira ou não estar. Eu acho que essa é a parte bem triste, assim. Mas eu tenho um caso positivo para contar depois, se vocês quiserem. A gente também. Queremos caso positivo, por favor. Não, quando o planejamento, ele também é pensado de uma forma, né, preventiva, constante,
tem alguns casais que estão optando aí por terem a casa dos filhos. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Em geral, a casa que era da família fica para os filhos e quem muda são os pais. Ou seja, os dois usufruem da casa porque não desalocam os filhos. Então, por que um planejamento financeiro resolve nesse caso? Porque são 3 lugares que aquela família passa a ter. E aí, como bem o Martim pontuou, há um aumento significativo das despesas, mas muitos casais conseguem esse conforto para todo mundo. Então, imagina só que o filho e os filhos ficam ali na casa, quando eles ficam com a mãe fica na casa, quando é dia de ficar com o pai, a mãe sai e o filho fica na casa. Isso é uma forma menos traumática para os filhos, porque em geral eles que são, né, a malinha que vai de um lado para o outro, e isso é muito ruim, porque é uma decisão do casal que está impactando ali na família em alguma medida, mas isso mostra que quando você consegue se organizar, isso fica menos problemático no momento de divórcio. Então, acho que é um caso positivo. Eu tenho visto, não um só, mas alguns casais que estão conseguindo fazer isso, por mais custoso, né, financeiramente que isso seja, é menos custoso emocionalmente para a família. Para os filhos, pelo menos, né, que são a prioridade ali, né. Agora, queria perguntar para a Vivi, o casal resolveu separar, ok, tá fazendo todo esse trâmite, cada um vai seguir um caminho. Tem dica para virar essa chavinha? Porque nem todos os casos o padrão de vida das 2 pessoas vai se manter o mesmo que era, no caso de pessoas que tinham um padrão bom de vida, talvez tenha que reduzir um pouco, né? Você trouxe muito essa questão de muitos gastos que eram 1 virarem 2, e a pessoa vai passar a ter outro jeito de viver, outras prioridades, outro tipo de vida social, enfim. Tem dica para conseguir minimizar os efeitos dessa virada de chave que a pessoa precisa em algum momento fazer depois que conclui essa separação? Tem sim, tem algumas dicas que as pessoas podem, né, usar para se reorganizarem nesse momento, que é, primeiro, na hora de escolher uma nova casa, um novo imóvel, se vai alugar, por exemplo, escolher custos fixos menores possíveis para poder ter mais flexibilidade no orçamento. Isso ajuda bastante, porque se você ficar com um custo fixo muito alto, que já aloca muito do seu orçamento, fica com menos manobra. Então, no primeiro momento, é melhor reduzir ao máximo os custos e ir para coisas mais simples possíveis, né, nesse sentido de gastos, para ficar mais fácil de se reorganizar. E aí, realmente, reorganizar as contas, né, colocar tudo ali no papel bem certinho, mas principalmente o que é gasto fixo, buscar reduzir ao máximo. Porque às vezes vem variáveis que a pessoa não imagina que vem, não sabe exatamente como é que vai ser a nova configuração, precisa deixar espaço no orçamento para ter um lazer com esses filhos, para ter um novo lazer com a nova configuração de vida, né? Para a vida ficar um pouco mais leve mesmo naquele momento, né? Senão fica tudo muito pesado, né? A pessoa separou, não tem dinheiro para nada, não se diverte. Meu Deus, tá na roça. Exato, não dá. Então, tentar o que é custo fixo ser o menor possível. E pensando aqui, talvez também evitar tomar decisões de longo prazo, né? Porque a vida tá, de certa maneira, recomeçando. Se a pessoa toma uma decisão de muito longo prazo, sabe-se lá o que vai ser feito dela daqui a pouco, né? Será que ela não vai querer mudar de lugar? Será que ela não vai querer trocar de carreira? Será que os filhos já não estão quase saindo de casa? Enfim, coisas que de repente possam dificultar o processo de adaptação da pessoa, Sim. né? Exatamente. Às vezes vai mudar de cidade, né? Vai de bairro, de cidade. Então, ter coisas que sejam mais flexíveis ali no primeiro momento ajuda bastante, né? A dar essa liberdade de escolha depois para encontrar um novo estilo de vida, porque acaba mudando o estilo de vida. Porque quando a gente separa, assim, é incrível como a gente acaba se separando também dos amigos. A família que você costumava conviver, de repente, né? Eu, por exemplo,
no meu segundo casamento, eu convivia muito com a família do meu ex-marido e de repente não tinha mais aquela família, né? Então você se separa de muitas coisas, não é só do marido ou da esposa, né? Agora, além de um apoio emocional ali, daquela terapia boa e amiga, ter uma pessoa, um advogado, uma advogada de confiança e um planejador financeiro ou uma planejadora financeira tipo a Vivi faz uma diferença grande para a pessoa enfrentar uma situação que não é nada simples, né? Uma mudança completa na vida dela, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho algumas clientes que quando se separam é a primeira vez que ela vai investir um dinheiro. A Ana fala muito disso, que muitas vezes a mulher terceiriza para o marido o investimento do dinheiro do casal, né? Não, e tem uma coisa que eu acho que um planejador ajuda na mediação, né? Trazer um mínimo de racionalidade para a discussão. Porque muitas vezes um advogado ele vai olhar as questões legais, mas uma pessoa focada em olhar o patrimônio e o que é melhor para aquela nova configuração é muito importante. Uma coisa que não é incomum são casais que ficam em disputa com um advogado, assim, buscando pelo em ovo mesmo. E assim, o que tinha antes 10 para dividir, passa a ter 8 e depois passa a ter 5. E aí quando conseguem chegar num acordo, isso em casos que entram em litígio, aí, mas não tem mais nada? Não, porque tudo ficou para os advogados. Então, eu acho que cada um tem a sua competência no momento. Se você puder se cercar de profissionais que ajudem cada um na sua disciplina, isso ajuda muito também. Porque mostrar mesmo, né? Como se fosse um taxímetro ali. Olha, você tinha 10, viu? Só depois dessa sessão aqui agora você já tem 8. Então, já não é mais 5 para cada um, é 4 para cada um. É isso mesmo? Isso força, inclusive, a tomar uma decisão. Porque... De novo, a gente, finanças comportamentais estão aí para provar que nós somos emoção. Mas alguém ali, né, conseguindo trazer uma racionalidade, eu acho importante, e um planejador ajuda nessa mediação mais lógica do patrimônio. Boa. E tá fora do emocional, né? Claro. Ajuda mesmo. Muito bom, gente. Muito bom. Passamos por mais essa fase. Não pega todo mundo, mas para quem pega, a gente, né, tenta trazer um pouco dessa racionalidade, como disse a Ana. Vivi, obrigada por você estar mais uma vez aqui com a gente. Sempre traz um conteúdo super relevante. A sua experiência é muito rica também, né, para trazer aqui esse olhar do planejamento. Então, obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco aí desses desafios que eu tenho visto. Até uma próxima. Até. Muito bom. Martim e Ana, é sempre uma alegria ter vocês aqui. Obrigada. Eu digo mesmo, sempre uma alegria estar com vocês. E vocês também, é sempre uma alegria tê-las aqui com a gente nesses episódios de quinta, que dessa vez nessa série voltam com vídeo. A gente espera vocês na próxima, que vai falar de Me Aposentei. E agora? Até lá!